que manda subir, eu pensando, eu inocente subir, nós chegamos pra pegar água, pra beber alguma coisa. Tu diz que eu não vou subir, eu vou subir. Subir, você subiu, Camila! Ele que manda subir, eu pensando, eu inocente. A polêmica festa de aniversário de Lamine Yamal. Se fosse o Neymar, todos estariam falando sobre isso. A festa de aniversário de 18 anos de Lamine Yamal, que rolou no último sábado, dia 12, agitou a Espanha e acabou virando até caso de polícia. O primeiro problema veio logo depois da festa. Yamal foi denunciado por ter contratado anões para animar o evento. Se for condenado, pode ter que pagar uma multa equivalente a 6,5 milhões de reais. A influencer espanhola Cláudia Calvo revelou que foi chamada pela equipe da festa para participar e convidar outras 12 modelos. Segundo ela, o cachê era de 97 mil reais por 24 horas, mais um cartão exclusivo para despesas durante o evento. A mega festa rolou em uma mansão luxuosa, com cerca de 200 convidados. O tema do evento era gangster de luxo. A festa contou com um forte esquema de segurança, drones sobrevoando o local e proibição total do uso de celulares. Entre os convidados estavam jogadores do Barcelona e também alguns famosos. Deixe sua opinião nos comentários. E aí, senhores, será que tem alguma coisa errada em contratar anões para animar uma festa? Segundo a Associação dos Anões da Espanha, isso é inadmissível e o pessoal lá exigiu explicações desse cara aí. Como a gente viu, ele contratou 4 anões para animar a festa e também tinha um cantor que era anão. E eu queria saber o porquê que o cara tem essa fixação com anão. Será que o cara acha engraçado isso? Contratar anão para ficar fazendo palhaçada na festa? Eu não sei, mas vamos supor que sim, o cara acha isso legal e os anões também não vê problema nenhum em trabalhar com isso. E se todo mundo concorda com isso, o porquê que se tornou um problema esse jogador contratar os anões pra festa? Por que que veio a Associação dos Anões se meter nessa história? Outra pergunta que fica é a seguinte: onde estava a Associação dos Anões no caso Edson Little Pistol aqui do Brasil? Todo mundo sabe que um dos anões mais conhecidos aqui do Bostil é Edson Little Pistol, também conhecido como Pistolinha, que durante uma filmagem também foi meio que estereotipado, porque o tema do filme que ele fez com a Andressa seria a própria Andressa vestida de Branca de Neve e o Little Pistol como um dos 7 anões. E todo mundo sabe do que se trata esse vídeo, não preciso nem entrar em detalhes. E esse tipo de produção cinematográfica serve para reforçar esse negócio que anão só serve para fazer papel de anão, quando na verdade, pelo menos eu acho que é isso que a Associação dos Anões pensam, que isso é uma coisa extremamente negativa. Só porque o cara é anão, agora ele tem que fazer papel de anão também nas coisas que ele for trabalhar? Negativo. Para eles, isso é como se fosse uma falta de respeito com as pessoas que têm nanismo, e mesmo que os anões estejam de acordo em trabalhar com isso, eu acho que o Pistolinha, por exemplo, não viu problema nenhum em empurrar na André Surak durante um filme que ele estava vestido de anão, porque esse é o trabalho dele, né? Imagina só chegar um representante da Associação dos Anões no meio da gravação lá do Little Pistol, castigando André Surak como se não houvesse amanhã, e o cara chega lá e fala: não, pode parar tudo aí. O Little Pistol não é capaz de tomar essa decisão sozinho se ele vai participar ou não do filme, porque precisa de uma associação para falar o que que ele pode e o que que ele não pode fazer. Talvez o pessoal pensou que pela baixa estatura do Edson Little Pistol, ele não ia conseguir dar conta do recado e dessa forma ele poderia ser vítima de piadas depois por ele não conseguir desempenhar bem o papel dele, mas não foi nada disso. Edson Little Pistol se demonstrou ser a fera enjaulada nesse dia, e não é porque o cara é pequeno que ele não consegue fazer coisa de gente grande. André Surak mesmo que o diga. Nesse dia das gravações, ela conheceu a fúria de Edson Little Pistol, e você ter uma associação dizendo o que os anões podem e não podem fazer, de certa forma, você tá tirando a liberdade dos caras decidirem o que eles vão fazer da vida deles. Nesse caso aí da festa do Lamine Yamal, as informações que chegaram é que os anões iriam animar a festa, eu não sei como exatamente seria isso, mas vamos supor que o papel deles na festa seria justamente esse mesmo: animar o pessoal fazendo alguns gracejos pros convidados da festa. E se os anões não vê problema nisso, por que impedir os caras de trabalharem? Já não é todo o serviço que dá pros anões fazerem. Aí os que aparece, a Associação dos Anões, vem querer atrapalhar ainda? Eu exijo explicações. Essa seria a oportunidade de ouro de muitos anões que eram meros desconhecidos, iam ter a oportunidade de ficar fazendo palhaçada lá na festa desse cara e serem descobertos pelo grande público. Foi exatamente assim também com Little Pistol aqui no Brasil. Não
querendo ficar insistindo toda hora falando do Edson Little Pistol aqui num vídeo que trata sobre anões da Espanha, mas pra quem não conhece a história do Pistolinha, eu também não conheço, mas eu acho que foi assim. Acharam ele na rua e perceberam que Edson Little Pistol é um cara carismático, engraçado. Eu não sei por que o pessoal tem isso de achar anão engraçado, mas enfim, os anões se aproveitam disso, né? E é exatamente isso que Edson fez nessa oportunidade e talvez surgiu no caminho do Little Pistol. Do nada, um produtor que faz conteúdos e convidou Edson Little Pistol para castigar ninguém mais, ninguém menos que André Surak. E quem conhecia o Pequeno Pistola antes dessas filmagens? Eu acho que eram poucas pessoas, até porque não é todo dia que a gente vê um anão fazendo esse tipo de trabalho. E quando apareceu a notícia, todo mundo achou que Edson Little Pistol teria uma certa dificuldade em alcançar a Andressa, justamente pela estatura dele e porque algumas pessoas acham, não querendo ser indelicado aqui, né, senhores? Não vou ficar entrando em muito detalhe sobre isso, mas eu acho que algumas pessoas desconfiavam que a ferramenta de Edson Little Pistol era proporcional ao tamanho do seu corpo. Talvez até a própria André Surak também achou isso e ela pensou que ia ganhar dinheiro fácil. Ah, chama lá o Pistolinha, eu vou me fantasiar aqui de Branca de Neve e isso vai chamar a atenção da galera porque é bizarro, né? Você subverter dessa forma um personagem infantil e ainda mais convidando Edson Little Pistol para esculhambar com tudo. Não deixa de ser uma falta de respeito com a história original da Branca de Neve. Mas o Pistolinha não quis nem saber se era falta de respeito com a Branca de Neve ou com a André Surak ou com quem quer que seja. Tem uma foto que eu nunca me canso de citar, eu vou até colocá-la novamente aqui. Toda vez que eu falo sobre anões, eu gosto de relembrar essa história, como vocês perceberam, porque esse dia das gravações que André Surak protagonizou com o Little Pistol, rendeu essa imagem dela aí com os olhos estalados. Provavelmente o Pistolinha nesse momento estava dando o melhor de si na Andressa para ela aprender a nunca mais subestimar as capacidades ensalsichantes de um anão tipo Edson Little Pistol. E se aparecesse alguma associação dos anões querendo impedir a gravação dessa pérola do cinema bostileiro, eles iriam estar impedindo um profissional de realizar o seu serviço. Esse é o ganha-pão do Pistolinha. Se não fosse com isso, no que mais ele poderia trabalhar? Para quem não se lembra, um tempo atrás, era muito comum também apresentadores de TV terem anões ao seu lado, servindo como uma espécie de animador de plateia. Tinha o anão do Geraldo Luiz, um grande clássico, que eu já cheguei inclusive a fazer um vídeo sobre esse anão aí há muito tempo atrás. Ele aparece reclamando que o Geraldo Luiz fazia brincadeira que ele não gostava, ou seja, um anão ingrato, né, senhores? Porque se não fosse o Geraldo Luiz, ele nem seria famoso. Na minha opinião, os anões deveriam ter a liberdade de escolher se eles querem ou não trabalhar em papéis que colocam eles em situações engraçadas, tipo esses aí da festa do Lamine Yamal, apesar que a gente não sabe dos detalhes. Mas aparentemente não se tratava de nada demais, os anões não seriam explorados em nenhum momento. Mas uma coisa que chamou a atenção também dessa festa aí do jogador é que você viu que foi dito aí que foram convocadas 12 modelos do Job prestarem serviços nessa festa aí, mas em contrapartida foram convidadas 200 pessoas para essa festa. E se for o que eu tô pensando, se essas guerreiras do Job foram contratadas para entreter os convidados da maneira que a gente imagina, cada convidada do Job ficaria encarregada de entreter 16,6 convidados. Exatamente. Apesar de terem ganhado bastante dinheiro, mas esse negócio aí não saiu nada barato para elas. E tem outra, como que ficou 0,6? E a pergunta que fica é a seguinte: onde está a associação das guerreiras do Job quando se precisa delas? Porque essas aí sim, provavelmente, foram exploradas durante a festa, já os anões estavam de boa, senhores. Não há motivos para preocupação, mas eu acho que a associação dos anões querem processar o Lamine Yamal porque eles querem a parte deles em dinheiro. Não estão nem aí se os anões foram feitos de palhaços ou não, e também eles não se importam se os anões estão lá de livre e espontânea vontade. O que eles querem mesmo é o grosso, senhores. E para quem não sabe, já não é a primeira vez que eu falo sobre anões aqui no canal. Além de já ter citado várias vezes Edson Little Pistol, eu também já fiz um vídeo exclusivo falando sobre um dos maiores atores anões de todos os tempos, que é Ozita e Remy. Talvez ele seja pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um anão mundialmente famoso. E o cara só ficou conhecido e multimilionário justamente porque ele é anão e fazia papel de criança nos filmes que ele protagonizava. Ou seja, o pequeno Ozita também reforçava o estereótipo que as pessoas têm dos anões. Um outro anão muito famoso também, que eu já fiz vídeo, mas esse vai lá pro clube de membros, que é o Hasbulla. Outro anão também muito bonitinho, todo mundo acha engraçadinho o jeito dele, por ele se parecer uma criança, e os caras se beneficiam disso. Tanto o Hasbulla quanto o pequeno Ozita e até mesmo Edson Little Pistol aqui no Brasil estão
estão muito bem financeiramente, graças, é claro, ao carisma que esses personagens possuem e também ao fato deles serem pequenos. Quer dizer então que se um anão decidir que ele quer ser humorista, ele não pode só pelo fato dele ser pequeno? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação que aconteceu lá na Espanha. Se fosse aqui no Brasil, eu tenho certeza que nada disso estaria acontecendo, porque aqui é tudo bagunçado mesmo. E lá na Espanha é diferente, tem uma associação para falar onde que os anões podem ou não trabalhar. E claro, sem levar em consideração a opinião dos anões, isso que é o mais importante. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E considere um dia juntar-se a Chagas, Júnior, Teta, Little Pistol, a Associação dos Anões Desbeiçada Emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!